Em fevereiro de 1954, a nova capital de Goiás tinha 2 décadas de vida. Possuía cerca de 53 mil habitantes. Apesar disso, já era grande o suficiente para sediar um congresso internacional de intelectuais e artistas. Por aqui passaram nomes como Jorge Amado, o poeta chileno Pablo Neruda e o cineasta Lima Barreto, este recém-premiado no Festival de Cannes. Mas quem organizou esse festival? Qual foi a sua agenda? Quem nos responde é o jornalista e professor Francisco Barros, ele que é autor de uma dissertação sobre o tema. Olá, Francisco, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Me responde uma coisa, por que Goiânia, uma cidade novinha, 50 mil habitantes, sediou um congresso que reuniu gente de vários países e de todos os estados da federação? Olha, exatamente por isso que você se referiu. A cidade era nova, uma cidade planejada e havia uma curiosidade muito grande do Brasil inteiro para conhecer Goiânia. Então, isso motivou os intelectuais a virem para cá, mas também havia aquele interesse de conhecer o Brasil profundo, de conhecer o Brasil do interior, o Brasil que não era só litoral. Tá, e quem que organizou? Foi um evento, por exemplo, do governo do estado, de alguma entidade de intelectuais? Como é que foi isso? Olha, eu diria que foi basicamente organizado pela influência do Jorge Amado, que tinha uma grande influência junto à intelectualidade brasileira. E na época ele era presidente da Associação Brasileira de Escritores. Então ele tinha uma influência muito grande e havia um interesse dele de unificar a intelectualidade do Brasil. Mas tem uma outra questão que explica também a escolha de Goiânia, que foi o seguinte: num congresso anterior de escritores que aconteceu em Porto Alegre em 1951, a delegação goiana aprovou que o próximo evento seria realizado em nossa capital. Então, isso trouxe os intelectuais para cá também, foi uma outra razão. Agora, onde aconteceu? Tinha plenárias? Como que foi o dia a dia de Goiânia naqueles dias? Olha, a cidade se mobilizou para receber mais de 300 intelectuais do Brasil e 9 delegações estrangeiras, 20 intelectuais de 9 países, né? Então, a rede hoteleira não comportava todas essas pessoas. Foi necessário que voluntários cedessem as suas casas para receber essas pessoas, né? Muitos intelectuais ficaram em hotéis, evidentemente, e em pensões, né, que haviam em Goiânia, mas a comunidade teve que se mobilizar. E foi uma grande festa. Goiânia se transformou numa grande festa da intelectualidade brasileira e internacional naquele período, de 14 a 21 de fevereiro de 1954. Bom, eu já citei, você já falou do Jorge Amado, do Pablo Neruda, do cineasta do Lima Barreto, mas quem mais que esteve aqui interessante, importante? Olha, nós tivemos o Orígenes Lessa, o escritor, né? O escritor Orígenes Lessa, a atriz Maria Della Costa, a atriz já premiada, já muito conhecida, Ruth de Souza, Miécio Tati, outro escritor, entre outras personalidades de diferentes segmentos da cultura brasileira, não apenas escritores. Então, tinha pessoas do teatro, de cinema, da televisão que estava nascendo naquele momento, né? A televisão é de 1950, tinha só 4 anos e já foi motivo de debates acalorados aqui em Goiânia, né? Parece que o Alberto Cavalcante, um grande cineasta brasileiro e hoje esquecido, diga-se de passagem, ele esteve aqui também. Exatamente, esteve aqui, participou das plenárias, participou das discussões sobre as necessidades do cinema brasileiro da época, né? Então, isso motivou e mobilizou muito a comunidade goianiense naquele momento. Os 2 jornais diários de Goiânia, o Popular
e a Folha de Goiás diariamente faziam a cobertura do evento. E o evento também tinha a cobertura do rádio. Na época tinha a Rádio Brasil, Rádio Clube. A Rádio Clube de Goiânia. E a Rádio Clube também transmitia os debates, os eventos, tanto a abertura quanto o encerramento do evento, né, que contou com a presença do Pablo Neruda, como você já falou. Agora, repercutiu só aqui na imprensa local? Como é que foi? Não. A imprensa brasileira repercutiu isso, o evento. Mas o evento ficou um pouco marcado, ficou um pouco estigmatizado, porque naquele momento nós vivíamos uma polarização muito grande. A polarização não é um problema atual, não. Naquela época já havia. Era o início da Guerra Fria, né? O início da Guerra Fria, exatamente. Então, o evento ficou um pouco marcado por essa pecha de que era um evento organizado pelos comunistas. E isso explica muito o fato de que esse evento, nas décadas posteriores, as pessoas não conheciam, não sabiam da existência, apesar do peso que ele teve muito grande, né? Da grande quantidade de intelectuais que estiveram presentes aqui. Até vamos situar historicamente, né, esse estigma de que foi patrocinado pelo Partido Comunista. Em 1954, o Partido Comunista estava na ilegalidade. Exato. No entanto, o governador do estado, governador eleito à época, né, não era interventor, Pedro Ludovico, recebeu o pessoal, o governo deu apoio, né? Deu apoio e aprovou na Assembleia Legislativa uma verba de custeio para ajudar a trazer esses intelectuais. Quer dizer, deputados da UDN, PSD, PTB... Todo mundo. E a comissão organizadora do evento aqui, que foi organizado localmente pela Academia Goiana de Letras, presidida pelo escritor Xavier Júnior, também teve uma participação muito ativa, né? Então, a intelectualidade goiana, de um modo geral, independente da coloração partidária, participou muito ativamente desse evento, né? E não teve, havia uma preocupação, inclusive do Jorge Amado, muito grande, de que esse evento ele conseguisse fazer a unificação da intelectualidade, que naquele momento estava dividido, mas havia essa preocupação. Então, durante todo o tempo, as discussões, as deliberações foram feitas de maneira unitária, procurando ser um evento amplo do ponto de vista do espectro político e ideológico. Vamos falar agora da participação de Pablo Neruda, que depois ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. À época ele não havia ganho. Mas como é que foi a participação dele? Parece que inclusive foi citada a vinda dele aqui pelo biógrafo oficial do escritor? Exatamente. O Neruda Jorge Amado já era uma figura nacional e internacional. Sim. E, igualmente, o Neruda já era uma figura, um poeta reconhecido internacionalmente. Então, o biógrafo dele esteve também na delegação, compondo a delegação do Chile, e na biografia do Neruda, que a biografia mais famosa do Neruda, escrita pelo Volódia, um dos capítulos do livro da biografia fala a respeito da participação, tanto da participação da delegação chilena e da participação do Neruda. E conta, inclusive, um caso dele, que foi um presente que ele recebeu e levou para o Chile, que foi um pássaro sofrê. Na realidade, era um corrupião. Ele se afeiçoou muito a esse pássaro andava pelo braço, pelo ombro dele e tal, e esse pássaro morreu de frio quando ele levou para uma casa que ele tinha lá em Isla Negra. E o Neruda ficou muito condoído dessa situação. Em função disso, ele fez um poema dizendo que levou esse pássaro de Goiânia, levou para o Chile e o pássaro morreu de frio. É um poema muito sentido do Neruda, mas que Neruda, dessa forma, eternizou tanto o pássaro como a cidade de onde ele levou o pássaro, que foi Goiânia. Então, Goiânia está eternizado nos versos de Neruda em função desse episódio. Paralelamente ao primeiro congresso de intelectuais, aconteceu o Encontro Nacional de Artes Plásticas, onde participaram artistas plásticos do Brasil inteiro. Certo.
E um dado interessante, esse pessoal doou as obras para futura constituição de um museu. Essas obras existem aqui em Goiânia até hoje, parte dessas obras, desse acervo que ficou aqui, dessa Exposição Nacional de Artes Plásticas, né, compondo o Museu de Artes de Goiânia, que só viria a ser constituído 15 anos depois. Esse museu, só para localizar, é aquele que fica no Bosque dos Buritis. No Bosque dos Buritis, exatamente. Quer dizer, mesmo que não esteja em exposição necessariamente hoje, mas no acervo dele tem obras doadas. Exatamente, dos participantes do Congresso, dos participantes da Exposição Nacional de Artes Plásticas. Agora, Pablo Neruda, já falamos, todo mundo sabe, é chileno, mas e as outras delegações? Quais países estiveram aqui? E nós tivemos participação de Portugal, o José Assunción Flores, que é um compositor da Índia, uma música que todo mundo conhece, né? Tivemos participação de uruguaios, de argentinos, uma delegação do Haiti, uma delegação da Costa Rica, uma delegação de Portugal, da Itália e um representante do continente africano. Desculpa se a pergunta é preconceituosa, mas não foi uma representação pouco expressiva pelos países que estiveram aqui com representantes? Foram 20 intelectuais de 9 países. Então foi expressivo a participação. Embora o encontro, ele não se propõe a ser um encontro internacional, é um encontro nacional de intelectuais. Primeiro encontro nacional de intelectuais. Mas parece que esse encontro foi meio que esquecido, até por nós goianos. E tem uma explicação. Quem organizou o evento, como eu disse, foi a Academia Goiana de Letras. Após o golpe de 1964, todo o acervo da Academia Goiana de Letras foi confiscado pela polícia política. E na minha pesquisa, quando eu fui buscar alguma coisa do acervo da Academia Goiana de Letras, eu não encontrei absolutamente nada. Eu tive que pesquisar, para você ter ideia, no Museu de Houston, nos Estados Unidos. Foi lá que me deram as pistas, onde eu fui buscar o material que falava a respeito das deliberações do Congresso. Aqui em Goiás, nós não tínhamos as deliberações do Congresso Nacional de Intelectuais. Todos os documentos sumiram com os documentos, né? Então, isso foi como que quisessem apagar a memória desse evento. É por isso que ele é pouco conhecido. E é por isso que eu me bato tanto para que esse evento a gente consiga resgatar o peso que ele teve para a cultura brasileira, né? Eu diria que esse encontro foi um verdadeiro laboratório da cultura do nosso país, onde a base principal dele era a preservação da cultura nacional, que já estava sofrendo uma descaracterização muito grande naquele período em função da entrada da cultura norte-americana no nosso país, que se fazia muito forte naquele momento, né? Então foi um grito da intelectualidade contra essa invasão cultural que estava havendo naquele momento. Você teve que pesquisar, inclusive, em revistas que já não circulam mais, uma revista lá do Rio Grande do Sul, como é que foi isso? Exatamente. Uma revista dos gravuristas, o Clube de Gravura de Porto Alegre, né? Então, teve uma delegação desse pessoal aqui em Goiânia e eles publicaram todas as resoluções do Congresso, com depoimentos de pessoas que estiveram presentes. E também de um grupo de modernistas de Santa Catarina, que se chama Revista Sul, né? Então, eu consegui, através da Revista Horizonte, eu consegui uma cópia através da Fundação Jorge Amado, eles me cederam uma cópia, e a Revista Sul eu consegui comprando um exemplar através da estante virtual. Olha que interessante. Francisco, agradeço muito a sua participação, parabenizo pela pesquisa ajudando, né, a preservar a memória de nosso estado. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.